Bem-vindos à nossa nona aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nessa aula a gente vai continuar estudando sobre a controvérsia do Filioque, né? Vamos ver aí então nesta aula as etapas da controvérsia. A profissão de fé mais antiga que menciona a proveniência do Espírito a partir do Pai e do Filho é um credo atribuído a São Dámaso Papa. Outras profissões de fé dos séculos IV a VI incluem o Filioque, geralmente na Espanha, onde estava difundida a concepção do Filioque. Compreende-se então que alguns concílios regionais de Toledo tenham feito idêntica declaração. Foi o que se deu em 447, 633 e 638. Muito mais importante e ousada foi a inserção do Filioque no credo niceno-constantinopolitano. Os concílios da Espanha adotaram esta medida no intuito de mais difundir tal crença. O primeiro testemunho de tal inserção data de 589. O Concílio de Toledo III recitou o símbolo da fé com o Filioque e pronunciou o anátema sobre quem recusasse crer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os conciliares, porquanto se depreende das atas do concílio, julgavam que tal doutrina já fora professada por Nicéia I e Constantinopla I. A inserção do Filioque no símbolo foi igualmente professada pelos concílios regionais de Toledo VIII, 12º, 13º, 14º e 17º, como também pelo 4º Concílio Regional de Braga e pelo de Mérida. Enquanto isto acontecia, alguns teólogos rejeitavam o acréscimo do Filioque ao símbolo. A Sé de Roma ou os papas aceitavam a doutrina do Filioque no símbolo de fé. Tinham consciência de que tal gesto podia melindrar os gregos, que por razões culturais, linguísticas e políticas se distanciavam aos poucos da Sé de Roma. Desejosos de fazer de Constantinopla a nova Roma, por conseguinte, nos séculos VI e VIII, os papas se abstinham de falar do Filioque na sua profissão de fé. Da Península Ibérica, a profissão do Filioque passou para o reino dos francos, como atestam os livros carolinos, redigidos em 794 por ordem de Carlos Magno. Tal uso era comum no território franco. A propagação deste costume era em grande parte movida pelo desejo de afastar qualquer heresia que restaurasse o adopcionismo ou o subordinacionismo. Em 809, o Filioque era cantado na capela de Carlos Magno. No século VIII, deu-se ainda o caso dos monges latinos de Jerusalém. Com efeito, Carlos Magno estava em boas relações com o califa Haroun al-Rashid, senhor da Terra Santa. Em consequência, o califa outorgou ao rei dos francos uma certa soberania sobre Jerusalém. Havia monges latinos estabelecidos no Monte das Oliveiras, que seguiam suas regras como eram vigentes no país franco e por isso cantavam o Filioque no credo. Quando certo dia os monges gregos os depreenderam, observando este costume ocidental, acusaram-nos de heresia e os agrediram, considerando-os bárbaros. Os monges latinos então apelaram para o Papa Leão III. Este houve por bem escrever uma encíclica que ele enviou aos monges francos de Jerusalém, dizendo-lhes: não vos enviamos este símbolo de fé ortodoxa para que vós, assim como o mundo inteiro, guardeis inviolavelmente a fé segundo a profissão da Igreja Romana, Católica e Apostólica. O Papa acrescenta por 2 vezes que o Espírito procede do Pai e do Filho e termina afirmando que este artigo pertence à íntegra da fé católica. Leão III enviou a Carlos Magno a Carta dos Monges de Jerusalém, já que estes contavam com a tutela do monarca. O imperador então reuniu um sínodo em Aquisgrano, que reafirmou a doutrina do Filioque, cujas atas foram enviadas ao Papa mediante delegados.
O Papa recebeu estes emissários, mostrou-se plenamente de acordo com as conclusões do Concílio de Aquisgrano, fundamentadas na tradição latina, mas não quis consentir na inserção do filioque no credo. Mantendo assim a posição de seus antecessores, eis o trecho final do diálogo de Leão III, com os legados francos. Cantar o credo sem o filioque não dará aos fiéis a ocasião de crer que tal palavra foi condenada? Que remédio podemos dar a isto? Se de antemão me tivessem consultado sobre o acréscimo, eu o teria proibido. Eis agora o expediente que me aflora a mente, pouco a pouco no Palácio Imperial, deixar de cantar o filioque, no símbolo de fé. Dai como razão para isto o fato de que não é cantado na Santa Igreja Romana. Quando tiverdes cessado de o fazer, todos também cessarão. Desta maneira os fiéis guardarão o que tiveram aprendido e desaparecerá um canto ilícito, sem escândalo para a fé. Essa declaração revela bem a prudência da Santa Sé, que apesar de tudo não conseguiu convencer os francos, levando-os à obediência. E queria evitar novos choques com os gregos. Para evitar frente a estes qualquer mal entendido, Leão III mandou gravar sobre 2 placas de prata o mesmo texto do credo niceno-constantinopolitano em grego e em latim, e quis que fossem afixadas na confissão no altar de São Pedro como testemunho de comunhão de fé entre o Oriente e o Ocidente. A pressão dos cristãos ocidentais continuou a se exercer sobre a Santa Sé, que resistiu até o século XI. Em 1013, porém, o imperador Henrique II instou mais uma vez, junto ao Papa Bento VIII, para que inserisse o filioque no canto do credo em Roma. O pontífice anuiu ao pedido em 1014, ficando assim os latinos unânimes na observância de tal praxe. No século IX, o patriarca Fócio de Constantinopla levantou de novo a questão, acusando os latinos de ser transgressores da palavra de Deus, corruptores da doutrina de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos padres, seriam novos Judas a dilacerar os membros de Cristo. O patriarca era movido não somente por zelo religioso, mas também por ambição política, já que desejava exaltar a nova Roma em detrimento da primeira. Redigiu uma carta encíclica aos patriarcas e arcebispos do Oriente, em que abordava questões discutidas, inclusive a do filioque, e chegou a escrever: o símbolo de fé diz somente que o Espírito Santo procede do Pai. Por conseguinte, o símbolo afirma que o Espírito Santo procede do Pai somente. Como se vê, Fócio usa uma dialética vazia, que peca contra as regras da lógica, maltratando o adversário somente. Em 867, Fócio reuniu em Constantinopla um concílio anti-romano pouco frequentado. Depois de Fócio, a situação se acalmou até o patriarca Císimo de Constantinopla, que em 995 renovou os ataques aos latinos. As suas invectivas chegaram ao termo final sobre o patriarca Miguel Celulário, quando em 1054 se deu a ruptura até hoje existente entre gregos e latinos. De então por diante, o filioque foi sendo abertamente professado pelos papas e pelos concílios do Ocidente. Com efeito, em 1098, um concílio em Bari, na Itália, travou um debate com os gregos professando o credo ampliado. Em 215, o concílio do Latrão IV professou a processão do Espírito a partir do Pai e do Filho na sua exposição dogmática, Firmiter Credimus. Em 1274, o concílio de Leão II condenou com anátema os que negavam tal artigo. Ao afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho, os latinos não quiseram negar a fórmula grega do Pai pelo Filho. Elas se conciliam entre si, pois que o Pai gera o Filho, dando-lhe a peculiaridade de ser princípio do qual procede o Espírito Santo. Está claro que isto não implica prioridade de dignidade ou de tempo para o Pai em relação ao Filho e ao Espírito Santo. A teologia escolástica medieval latina, seguindo as pegadas de Santo Agostinho, prova que o Espírito Santo procede do Filho, pois se assim não fosse, não se distinguiria do Filho.
Com efeito, em Deus há uma só essência ou divindade, na qual só pode haver distinção, onde há oposição relativa. Ora, para que o Espírito se distingua do Filho, tem que se lhe opor, como termo de processão se opõe ao ponto de partida da processão. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver qual é a atual posição da Igreja em relação ao filioque. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.